Cruzeiro também falou, né? O Cruzeiro também se manifestou. O Cruzeiro lamentou profundamente mais um episódio de violência entre torcedores, dessa vez durante a madrugada, na rodovia Fernão Dias, que culminou com a morte de um cruzeirense e vários feridos. Não há mais espaço para violência no futebol, um esporte que une paixões e multidões. Precisamos dar um basta a esses atos criminosos. A manifestação do Cruzeiro. Bom, quero ouvir os três. Começo contigo, Sakamoto. Mais uma barbaridade, aí é futebol, mas é crime mesmo, na verdade. Porque são torcidas organizadas fora do ambiente do futebol, né, numa estrada, que armam uma emboscada e ainda filmam pessoas sendo queimadas e uma, inclusive, morta. Ô Diego, eu sou palmeirense que nem o Walter, né? A gente acompanha nosso time e por conta disso, eu posso falar que eu acompanho com muita tristeza e com indignação comportamentos de torcidas organizadas do Palmeiras, de outros times também, mas estou falando do Palmeiras porque eu acompanho o Palmeiras, por anos, né, com um comportamento de barbárie sem que nada seja feito, sem que a CBF faça alguma coisa útil, sem que o Ministério Público faça algo de fato, sem que as polícias investiguem e levem, né, ao banco dos réus todos os criminosos envolvidos, sem que os clubes, sem que o próprio Palmeiras haja, né, decentemente, sem que o governo do estado de São Paulo haja, porque o governador Tarcísio de Freitas está falando isso, mas vamos colocar, isso aqui é guerra de gangue, isso aqui é guerra de facção criminosa, não é torcida organizada, isso aqui é facção criminosa. Ah, mas você está dizendo que todo mundo que faz parte da torcida organizada é da facção criminosa? Não! Eu só estou falando que a repetida, constante, insistente cenas de violência que a gente vê envolvendo torcidas organizadas já é o suficiente para que ou a cúpula dessas torcidas organizadas ajam para frear esse tipo de coisa, ou a cúpula dessas torcidas organizadas são coniventes e incentivam esse tipo de coisa. E os times também. É claro que a presidente do Palmeiras, outras pessoas vão falar, não temos nada a ver com isso, não temos nenhuma relação com isso, repudiamos isso. Sabe quando isso vai parar? Quando as torcidas organizadas, de fato, por conta disso e por conta da insistência em atuar como bárbaros, sabe? E de forma estúpida. Isso aqui é um limite da estupidez. Desculpa ficar revoltado, mas desde que eu sou moleque, acompanho, vou em time de estádio de futebol, a gente vê esse tipo de coisa. A gente vê gente morrendo, a gente vê gente apanhando da pior forma possível. Isso aqui é o limite da estupidez. Isso aqui é uma ação de vingança. Ah, mas os cruzeirenses fizeram isso lá atrás. Sim, e depois o outro também fez, e o outro também fez. Aí vai o olho por olho, olho por olho, olho por olho, que não combina em nada com uma sociedade civilizada. Então, ou a gente coloca, enquadra e, inclusive, fecha as portas das torcidas organizadas que estarem envolvidas com esse tipo de coisa, né? Ou a gente acaba, chancelando isso. Eu vou além, né? Que tal a gente começar a fazer perda de pontos em times de futebol se naquele final de semana teve envolvimento das suas torcidas organizadas em atos de violência? Ah, a lei não impede hoje. Que se aprove lei, que se faça alguma coisa. Os times também, porque é o seguinte, a única coisa que importa para esse pessoal, além da sua própria violência, é o resultado do futebol, né? Então a gente precisa avançar com isso, Diego, porque desse jeito não tá. Desculpa, é barbárie num nível inaceitável. E isso aqui é novamente dia da marmota. É mais uma vez a gente vê as coisas acontecendo que estão acontecendo há tanto e tanto tempo. E sob tudo isso, um Estado que é incapaz de investigar e utilizar sua inteligência para impedir a ação desses grupos, dessas facções criminosas. É importante, né? O aparato de segurança se manifestar nesse sentido também. Professor, quero te ouvir. Olha, evidentemente que isso é barbárie, mas tem algumas coisas que a gente tem que colocar. Um momento. Está sendo discutido, eu acompanho aí os colunistas do UOL, que gostam de futebol, está sendo discutido em várias unidades da federação o fim da torcida única. Ora, esse é um indicativo que nós ainda não estamos no ponto de acabar com essa proibição e abrir os estádios. Por outro lado, a gente vê que quem vai aos estádios assiste, muitas vezes a gente fica até parado para ver o desfile de cavalaria, de policiais. A gente não pode progredir na direção do estádio, tem que parar para ver essa movimentação. É uma movimentação enorme de policiais que vão aos estádios para acabar com a violência
no futebol especificamente, mas vem aquela questão que o Sakamoto bem levantou. Cadê a inteligência policial? Cadê a cyberpolícia, uma vez que essas movimentações, esses encontros, essas emboscadas começam na internet? Cadê? Isso não é feito. Agora, outro ponto que eu gostaria de ressaltar: essa investigação é fácil, porque alguém aluga ônibus. Quem alugou o ônibus? Quem é que pagou as passagens? Isso é tudo identificado. E isso pode levar rapidamente a decretações de prisões preventivas. A polícia não pode tardar nesse tipo de apuração. Prisão preventiva necessária, por quê? Porque o futebol, o calendário continua e nós estamos num momento crítico onde se disputa a final de campeonato brasileiro, mas se disputa também o rebaixamento. Quer dizer, as torcidas estão agitadas, é isso que eu quero dizer. Agora, uma outra coisa para ver e para anotar é que o Palmeiras é o antigo Palestra Itália e o Cruzeiro é o antigo Palestra Itália. Os dois clubes têm a mesma origem. Um que virou Cruzeiro e outro que virou Palmeiras, por causa da situação da Segunda Guerra Mundial, onde, por ato do presidente de então, Getúlio Vargas, se proibiu o uso do termo Palestra Itália. Então, os dois mudaram de nome, mas a origem é a mesma. E esses bárbaros não respeitam nem a origem comum.